Pense numa cidade inteligente como um corpo humano de alta tecnologia. A gente sempre foca nas partes mais impressionantes, né? A inteligência artificial como o cérebro, os milhões de sensores IoT como o sistema nervoso. Mas o que garante que o cérebro consegue de fato comandar os músculos? O que garante que tudo isso funcione em harmonia? Qual é o DNA que define as regras do jogo? Hoje a gente vai analisar a arquitetura invisível que sustenta tudo isso. Nossa conversa é baseada no livro Cidades Inteligentes, o modelo de sucesso da China, do autor Eduardo Moreno, e vamos nos concentrar especificamente no capítulo 13, que revela o segredo por trás da integração de tudo: padronização e cooperação. Nossa missão aqui é entender por que esses padrões, esse conjunto de regras, são a verdadeira espinha dorsal do sucesso tecnológico urbano e como a China navega nessa dança complexa entre criar suas próprias regras e jogar o jogo global. Para começar, vamos direto ao ponto nevrálgico. A gente adora falar de IA, de drones, carros autônomos, mas parece que a gente sempre pula a parte menos glamurosa, sabe? O encanamento da cidade do futuro. Por que não podemos simplesmente comprar a melhor tecnologia de semáforo, a melhor câmera de segurança, o melhor sistema de metrô e esperar que tudo funcione junto? Por que essa base, a padronização, é tão crucial? Essa pergunta é o ponto de partida de tudo. A imagem que o livro pinta é de um verdadeiro caos tecnológico sem esses padrões. Moreno usa uma analogia perfeita. Ele diz que os padrões funcionam como uma linguagem comum. Um idioma compartilhado. Exato. Sem esse idioma, cada tecnologia é um estrangeiro falando sua própria língua. Você teria sistemas incrivelmente avançados, mas que são incapazes de colaborar. O resultado seria, assim, um desperdício monumental de recursos, com esforços fragmentados e custos altíssimos. O objetivo de um padrão é garantir 3 pilares: interoperabilidade. Ou seja, a capacidade de conversar. Perfeito. A capacidade de conversar. Depois, segurança, que é a base da confiança. E, por fim, uma implementação coesa, para que a cidade funcione como um organismo, e não como uma coleção de peças desconexas. E é aí que a coisa fica realmente interessante, porque não estamos falando só de eficiência. Estamos falando sobre criar possibilidades que antes nem existiam. O livro dá um exemplo que torna isso muito claro, certo? Sobre como o trânsito e o transporte público deveriam interagir. Exatamente. Pense no cenário. Um acidente bloqueia 3 pistas de uma grande avenida no horário de pico. Numa cidade burra, os ônibus simplesmente entram no engarrafamento junto com todo mundo. Numa cidade minimamente inteligente, um operador humano talvez avise os motoristas. Mas na cidade verdadeiramente inteligente que o Moreno descreve, os sensores de trânsito que detectam um acidente precisam comunicar essa informação instantaneamente e de forma automatizada para o sistema de gestão da frota de ônibus. E esse sistema, por sua vez, recalcula as rotas em tempo real, desvia os veículos para ruas alternativas e atualiza o tempo de chegada nos painéis e nos apps. Uau! Então, sem um padrão de comunicação de dados, essa conversa entre a câmera de trânsito de um fabricante e o software de gestão de frota de outro fabricante simplesmente não acontece. O app do ônibus não tem como saber do engarrafamento a 2 quarteirões de distância. É isso. É exatamente isso. A mágica não está no sensor ou no software isoladamente, mas na integração fluida entre eles, que é habilitada por um padrão. E isso nos leva a outra camada que o Moreno destaca como não negociável: a segurança. A gente está falando de um volume de dados sobre a vida da cidade e dos cidadãos que é, assim, inimaginável. Desde o fluxo de pedestres, consumo de energia, até dados de saúde. Padrões rigorosos de cibersegurança são a muralha que protege essa informação. Mas, mais do que isso, eles são um alicerce para construir a confiança do público. Se o cidadão não confia que seus dados estão seguros, ele não vai usar o serviço de saúde digital, não vai adotar o pagamento inteligente. A cidade inteligente morre na praia por falta de confiança. Ok, a necessidade de uma
linguagem comum, tá claríssima, mas aí vem a pergunta de $1 milhão que o livro explora. Quem escreve o dicionário dessa linguagem? É aqui que a coisa deve ficar complicada. A gente cria nosso próprio dialeto, sob medida para nossas necessidades, ou adota o inglês global da tecnologia usando os padrões que já existem. Qual foi a aposta da China nesse tabuleiro? Essa é a encruzilhada estratégica, e a abordagem chinesa, como o Moreno detalha, é fascinante. Inicialmente, o foco foi no desenvolvimento de padrões nacionais, e é crucial entender o porquê. Não foi um capricho. Não, de forma alguma. Moreno pinta um cenário de cidades que dobravam de tamanho em 5, 10 anos. A infraestrutura precisava ser implantada numa velocidade alucinante. Criar padrões domésticos permitiu uma abordagem de cima para baixo, garantindo que tudo estivesse alinhado com as prioridades estratégicas do país e com os desafios únicos dessa urbanização sem precedentes. Entendi. Faz todo sentido quando se está construindo tanta coisa do zero e tão rápido. Mas essa abordagem feita em casa não cria um risco enorme de a China construir uma ilha tecnológica, um sistema super eficiente internamente, mas que não fala com o resto do mundo? Não soa um pouco como protecionismo, uma forma de fechar o mercado? Essa é a tensão central e você tocou no ponto exato. Um isolamento completo seria um tiro no pé a longo prazo. Se conectar ao quadro geral, como Moreno explica, é fundamental. Os padrões internacionais de entidades como a ISO ou a UIT são a chave para a interoperabilidade em escala global. Certo. Aderir a eles aumenta a competitividade das empresas de tecnologia chinesas no mercado mundial, abre portas para exportação, atrai investimento estrangeiro, permite que a China não seja apenas uma consumidora de tecnologia, mas que participe e influencie a conversa tecnológica global. Então, como eles resolvem essa equação? Ficam com o nacional ou adotam o internacional? E aqui está a grande sacada estratégica que o Moreno aponta. Não é uma escolha entre um caminho ou outro. A China joga nos dois tabuleiros. Ela adota o que o livro descreve como uma abordagem híbrida, que é a parte mais brilhante da estratégia. Como ter um projeto de casa único, mas garantir que a tomada seja universal. Perfeito, a analogia é essa. É construir sua casa com um projeto arquitetônico único, customizado, mas garantir que a voltagem das tomadas seja a mesma do resto do mundo, para você poder usar qualquer aparelho. A China alinha seus padrões nacionais com os internacionais sempre que possível para garantir essa compatibilidade, mas não hesita em desenvolver padrões únicos para atender necessidades que os padrões globais não cobrem. E tem mais, não é? Eles não estão apenas adotando, eles estão se tornando os arquitetos. Exatamente. Esse é o ponto mais importante da estratégia recente e que o Moreno enfatiza muito. A China deixou de ser uma mera adotante de padrões para se tornar uma participante cada vez mais ativa na criação de padrões internacionais. Ao colocar seus especialistas e suas empresas nos comitês que definem as tecnologias do futuro, como 5G e inteligência artificial, ela ajuda a moldar as regras do jogo global. De uma forma que seja favorável aos seus interesses e inovações, claro. Exato. Não é mais sobre seguir as regras, é sobre ajudar a escrevê-las. Essa estratégia híbrida de alinhar o local com o global enquanto ajuda a definir o global soa incrivelmente astuta no papel. Mas o livro também deve pintar um quadro dos pesadelos logísticos que isso causa na prática, certo? Não pode ser simples harmonizar tudo isso. Definitivamente não é simples. E isso levanta a questão dos desafios, que são imensos. O primeiro, e talvez o mais óbvio, é o que o Moreno chama de heterogeneidade tecnológica. Mesmo dentro da China, cidades diferentes usam tecnologias de fornecedores diferentes, com sistemas legados, sabe? Sistemas antigos que foram construídos em épocas diferentes. Uma colcha de retalhos. Uma imensa colcha de retalhos tecnológica. Tentar criar um padrão único que sirva para todos é como tentar fazer com que um iPhone de 2024, um Nokia de 2005 e um telefone de disco rodem o mesmo aplicativo. E além dessa bagunça de tecnologias diferentes, tem o fator tempo. A tecnologia muda a cada 6 meses. Como se cria um padrão para algo que é um alvo em constante movimento? Esse é o segundo grande desafio. O ritmo acelerado da inovação. É exatamente como você disse. É como tentar construir os trilhos enquanto o trem já está em movimento e ganhando velocidade.
Um padrão pode levar anos para ser discutido, aprovado e implementado. Nesse meio tempo, uma tecnologia disruptiva pode surgir e tornar todo esse esforço obsoleto. E qual o risco disso? O risco é o padrão, em vez de libertar e habilitar a inovação, se tornar uma âncora. Uma jaula tecnológica que prende a cidade a um fornecedor ou a uma tecnologia ultrapassada. E com tantos sistemas, fornecedores e tecnologias, uma pergunta que me vem é: quem é o dono dos dados? Como se estabelece um padrão para garantir que a informação que sai da câmera da empresa A possa ser lida pelo sistema de emergência da empresa B, garantindo privacidade e segurança no caminho? Com certeza, a governança de dados é um campo minado. Estabelecer padrões para interoperabilidade, privacidade e segurança é crucial, mas o cenário regulatório para isso está em constante evolução no mundo todo. E, para adicionar uma última camada de complexidade, Moreno aponta a presença de empresas internacionais operando na China. Elas chegam com seus próprios padrões, seus ecossistemas já consolidados. O que exige uma harmonização ainda mais complexa. Exige um esforço que é um verdadeiro balé técnico e diplomático. Diante desse quebra-cabeça monumental, tecnologias diferentes, inovação acelerada, dados sensíveis e players globais, como a China está, na prática, tentando organizar tudo isso? Qual é o caminho que o Moreno aponta? A solução não é um documento final, um super manual que resolve tudo de uma vez. O que o Moreno aponta são os esforços liderados pelo governo para criar uma estrutura unificada, um framework que sirva de guia. Mas a chave não está no documento. A chave do sucesso não está no documento em si, mas no processo. Eles buscam ativamente a colaboração com as organizações internacionais de padronização para manter aquele alinhamento global. Mas, fundamentalmente, a estratégia é promover uma coordenação robusta e contínua entre todas as partes interessadas. O governo em todos os níveis, o setor privado desde as gigantes de tecnologia até as startups e as instituições de pesquisa, as universidades. Entendi. Então não é um projeto com um ponto final. De jeito nenhum. É um ecossistema de cooperação e ajuste constantes. Um toato de tecnologia e um sistema coeso. E a construção dessa arquitetura é um ato de equilíbrio delicadíssimo entre as necessidades locais e a integração global. Exatamente. E o sucesso nessa empreitada não define apenas a eficiência de uma cidade, se o lixo é coletado na hora certa ou se o trânsito flui melhor. Define sua capacidade de ser verdadeiramente escalável, adaptável para o futuro e, acima de tudo, confiável para as pessoas que vivem nela. É a base da sustentabilidade a longo prazo. Sem padrões sólidos, como Moreno conclui, uma cidade inteligente é só uma coleção de gadgets caros e desconectados. Isso nos deixa com uma reflexão final que vai um pouco além da tecnologia. Se a padronização técnica, essa linguagem comum de máquinas, é o alicerce para cidades inteligentes funcionarem de forma coesa, qual seria o padrão que a gente precisa criar para a confiança cívica e a colaboração humana para que essas cidades não sejam apenas eficientes, mas que realmente floresçam como lugares melhores e mais justos para se viver?